Olá, aqui é o Eduardo e seja bem-vindo a mais uma aula do treinamento Redbox para fundos imobiliários. Nesta aula você vai aprender como declarar os seus fundos imobiliários na declaração anual de imposto de renda. Na declaração anual de imposto de renda, você precisa declarar a Receita Federal, seus rendimentos com FIIs, amortizações recebidas, quantidade e custo históricos dos seus FIIs, lucros e prejuízos com vendas de cotas. Neste treinamento eu estou usando a versão 2017 do Programa de Declaração da Receita Federal. De um ano para o outro, o local exato dos campos de preenchimentos podem variar, por isso fique atento. Então vamos lá. Irei começar falando da declaração dos seus rendimentos. O primeiro passo é abrir a ficha Rendimentos isentos e não tributáveis e clicar em Novo. O próximo passo é escolher a opção Outros. Na tela que vai se abrir, você vai preencher se o beneficiário é titular ou dependente, o CNPJ do administrador do fundo e não o CNPJ do fundo, por isso não confunda, o nome do administrador do fundo e não o do fundo. Na descrição você irá colocar rendimentos de fundos de investimentos imobiliários. No campo valor, você vai colocar o total recebido no ano desse administrador. Se você tiver vários FIIs administrados pelo mesmo administrador, você pode somar os totais de cada FII e colocar o valor consolidado. Os administradores dos seus fundos sempre distribuem aos cotistas um informe de rendimento, onde estará o nome do administrador e o CNPJ. Mas se você quiser ver antes, pode consultar essas informações no documento de distribuição de rendimentos divulgado através do sistema fundos.net, que você aprendeu a acessar em outra aula. Vamos falar agora da declaração de lucros e prejuízos com vendas de cotas. Você deve abrir a página Operações com Fundos de Invest Imob, dentro da área de renda variável. Nessa tela, você vai declarar todos os campos que estejam em branco. Preencher essa tabela é bastante fácil se você utilizar a planilha que lhe forneci para controlar suas operações. Vamos ver como se faz. No campo Resultado Líquido do mês, o primeiro campo em branco do programa, você vai apenas copiar os valores da coluna Lucro ou Prejuízo no mês correspondente. Se estivéssemos fazendo a declaração em 2018 referente a 2017, preencheríamos os valores somente de janeiro até dezembro de 2017. No campo Resultado Negativo até o mês anterior, o segundo campo em branco, você vai preencher o valor de prejuízos a compensar em janeiro do ano ao qual a declaração se refere. Se estivéssemos fazendo a declaração em 2018 referente a 2017, preencheríamos o valor referente a janeiro de 2017. No campo Imposto de Renda Retido, no mês, você vai apenas copiar os valores da coluna IRRF no mês, que é o Imposto de Renda Retido em Fonte, no terceiro campo em branco e preencher nos meses apropriados. E para terminar, na coluna Imposto Pago, você deve colocar o valor que você efetivamente pagou através da DARF, referentes ao imposto devido no mês. Lembre que o prazo de pagamento desse imposto é até o último dia útil do mês seguinte, ao da apuração do lucro, e, portanto, já deve estar pago na época da declaração. Agora, vamos falar da quantidade de custos históricos dos FIIs. Você precisa informar à Receita Federal a quantidade, descrição e o custo dos seus fundos imobiliários,
E para isso, você deve abrir a ficha Bens e Direitos e clicar em Novo. Após isso, deve selecionar Fundo de Investimento Imobiliário. Para 2017, o código era 73. No campo Discriminação, você deve dizer quantas cotas possuía em 31 de dezembro, o nome do fundo e também o CNPJ do fundo. Não confunda com o administrador. Aqui são as informações do fundo. A quantidade de cotas você controla através da planilha do custo médio na coluna Quantidade em Posse. E o valor que você vai copiar é o último valor registrado antes de 31 de dezembro do ano a que se refere a declaração. No nosso exemplo, esse valor corresponde a 300, que é o registrado em 30 de maio de 2016. A lógica é a seguinte: como não houve nova compra, venda, agrupamento ou desdobramento no restante de 2016, então esse é o valor que você tinha de cotas em 31 de dezembro. Já o nome e o CNPJ do fundo você pode encontrar no mesmo documento onde encontramos as informações do administrador. Um outro lugar para encontrar essas informações é no regulamento de cada fundo. E para terminar de completar essa ficha, você também precisa preencher o custo histórico embaixo. O valor que você vai colocar neste campo é o mesmo registrado na planilha do preço médio. Mas tenha o cuidado de pegar o custo histórico em 31 de dezembro. E para saber o custo histórico em 31 de dezembro é muito simples e vamos seguir o mesmo raciocínio utilizado para registrar a quantidade de cotas. Basta você pegar o último custo histórico que registrou no ano a que se refere a declaração. No nosso exemplo, o investidor comprou cotas em 2016 e 2017. Mas para declarar, você irá considerar o custo histórico registrado em 30 de 6 de 2016, de R$ 1.500, pois foi esse o último custo histórico registrado no ano de 2016, que é o ano que se refere à declaração. Se esse investidor não comprar nem vender suas cotas e o fundo não distribuir amortização, então em 2018, o custo histórico a ser registrado em 31 de 12 de 2017 vai ser o de R$ 4.615. De forma geral, se você não comprar nem vender suas cotas de FIIs e também não receber amortização, então o custo histórico não mudará de um ano para o outro e você só precisará clicar no botão Repetir. E para terminar, se você tiver mais de um FII, então você deve abrir uma ficha de bens e direitos para cada um deles. E agora eu gostaria de falar da declaração de amortização parcial. Como você já aprendeu, sempre que o seu FII distribuir uma amortização parcial, o custo histórico será reduzido e, portanto, o preço médio também irá diminuir, pois a quantidade de cotas não muda. A única coisa que você precisa fazer é descrever o valor da amortização recebida dentro do campo Discriminação. Digamos que no nosso exemplo, o FII tivesse recebido em 1º de outubro de 2016 uma amortização de R$ 300 depois da compra das cotas. Então, você pode ver na planilha de custo médio, o valor de custo histórico que agora iremos registrar é de R$ 1.200. E caso o seu fundo deixe de existir, seja porque foi liquidado ou seu prazo acabou para os FIIs com prazo definido, e você receba uma amortização total, então você deve seguir a orientação do administrador quanto à declaração dos valores.
Agora, vamos recapitular os pontos mais importantes dessa aula. Você deve informar à Receita Federal os rendimentos e amortizações recebidas, a quantidades e custo do total dos seus FIIs, o lucro e prejuízo com venda de cotas, o imposto de renda retido e o imposto de renda pago sobre o lucro. Além disso, você também deve informar o nome e CNPJ do administrador e também do fundo. Você deve declarar os rendimentos recebidos no campo Rendimentos isentos e não tributáveis. Utilize o nome CNPJ do administrador e não os dados do fundo. Se tiver mais de um FII com o mesmo administrador, pode somar os rendimentos desses FIIs e incluir todos juntos. Você precisa declarar seus lucros, prejuízos, imposto de renda retido em fonte, imposto pago, na página Operações Fundos de Investimentos Imobiliários, dentro da área de renda variável. Utilize a planilha do preço médio para copiar os valores. Lembre que o imposto de renda já deve ter sido pago na época da declaração. Na ficha de bens e direitos, você precisa declarar quantidades e custos históricos de todos os seus FIIs e também o nome e CNPJ do fundo e não do administrador. Utilize a planilha do custo médio para pegar a quantidade e custo histórico correto, que são os últimos valores registrados no ano e que se refere à declaração. Faça uma ficha de bens e direitos diferentes para cada FII. Em caso de amortização parcial, você precisa discriminá-lo também na ficha de bens e direitos. Um abraço e até a nossa próxima aula.